Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso podcast ou à nossa aula no YouTube de português. Meu nome é Eloilson e eu sou o seu professor de português brasileiro. So, few words in English. Here it is a Portuguese lesson. Of course, I'm gonna speak it in Portuguese. If you are watching this video, you're gonna see everything that I'm talking on the slide here on my right side. But if you are just listening on Spotify and you are not understand, there is a link with the transcription where you just click there and you're gonna read what I'm saying in Portuguese. Bora lá? Bom, eu recebo sempre várias perguntas no Instagram. Geralmente, os temas dessas aulas aqui no YouTube ou Spotify são perguntas que eu recebo no Instagram e eu tento responder de uma maneira fácil no Instagram e também criar algo mais completo para uma aula no YouTube ou no Spotify. Recebi esta pergunta: qual é a melhor maneira para aprender português rápido? Ai, ai, ai! E agora, professor? Vou ser honesto, este tema eu fiquei alguns momentos, alguns minutos pensando com carinho como escrever isto e tentando dar dicas, como aprender rápido. E tudo que eu vou falar aqui eu uso, isto me ajuda a aprender o inglês, espanhol e italiano. Eu espero que essas dicas, as maneiras que eu vou dar aqui, você coloque em prática, porque realmente funciona. Primeiro, eu quero que você entenda. Aprender um idioma, não somente o português, qualquer idioma, espanhol, inglês, francês, chinês, requer uma combinação de vários aspectos que nos idiomas nós falamos que são fatores onde você tem que escutar, escrever, ler e praticar e compreender. São 5 aspectos que você tem que praticar estas 5 atividades para você aprender um idioma, que é escutar, listening, ler, reading, escrever, writing, falar, speaking e compreender, comprehension. Todas essas habilidades você já faz no seu idioma. Você tem que criar o hábito de manter o contato e praticar essas habilidades. Este é o grande segredo. Sim. Vamos lá com as dicas. A dica número 1 é você fazer uma imersão do idioma, no caso aqui, português. Como, professor, eu faço isto? Com a internet, hoje você está escutando português. Você pode estar morando lá na Rússia e está escutando português. Pode ser que na sua cidade você mora no México, não tem nenhum brasileiro. Mas com a internet você está ouvindo, está me escutando eu. E na internet tem muitos criadores de conteúdo, não só eu, professores, ótimos professores, que você pode ter como 24 horas escutando português, se você quiser. Primeira dica: consistência, ok? Prática e consistência. Você tem que fazer algo, começar com, por exemplo, eu vou escutar um episódio ou assistir uma aula, uma por dia. Você tem que ser consistente. Uma semana, 7 aulas, 7 vídeos. Todos os dias escutar. Pode ser 5 minutos? Pode, mas você está sendo consistente. Você tem que praticar isto todos os dias. Por quê? Quando você era criança e você estava aprendendo o seu idioma, o que você estava fazendo? Estava escutando os seus pais, os seus familiares falando com você todos os dias, em inglês, em espanhol, qual for o seu idioma. E a consistência aqui que eu estou falando é a grande chave para você melhorar o português ou outro idioma. A outra parte
que eu falei, que eu dei um exemplo que com a internet, você tem que fazer uma imersão, ter o contato, viver o idioma. Como viver o idioma? Por exemplo, eu gosto de esportes. Eu sou brasileiro. Eu não pesquiso nenhuma notícia em português sobre esportes. Eu vou no Google e pesquiso notícias de futebol, Football News, automobilismo em espanhol. Eu vivo o idioma. Eu não pesquiso nada em português, somente em outro idioma. Quanto mais você viver o idioma, escutar, começar a fazer essas pesquisas de algo que você gosta, ler, mais rápido vai ser esse processo. Você pode morar no Brasil, Portugal, Angola? Pode, mas com a internet você pode fazer esse processo online, escutar o idioma 24 horas por dia, como eu falei. A segunda dica que eu coloquei aqui é usar aplicativos. Eu não uso muitos aplicativos, eu vou ser honesto, eu sou mais... Em português temos uma expressão que falamos raiz. Raiz é como a expressão no inglês old school. Eu sou raiz, né? Old school. Eu gosto de fazer revisões e escrever no meu caderno, onde todos os dias eu reviso, escrevo frases, expressões e reviso. Mas com a internet tem muitos aplicativos. Eu nunca testei porque, não que eu sou velho, mas eu gosto de escrever e repassar com uma caneta. Mas tem muitos aplicativos de flashcards, que memória que você vai usar, que podem ajudar muito. Outra ideia de apps é escutar podcasts e audiobooks, livros em português. Por exemplo, você está indo ao trabalho, você começa a escutar mais português. Por exemplo, você está 30 minutos no trem, no ônibus, no carro, todos os dias para o trabalho. 30 minutos você escutando em português, em um mês, 30 minutos vezes 5, 2 horas e meias, 2 horas, seriam 10 horas. 10 horas de escuta que você teve o contato com o idioma, passivamente, sem muito esforço, enquanto você dirigia para o trabalho. Dei um exemplo. Tem muitos recursos na internet. Eu já dei vários exemplos. Mas caso você tenha, professor, preciso de uma dica de podcast, não sei, algum assunto, escreva aqui nos comentários que eu posso ajudar com alguma opção. A terceira dica que eu preparei para você é ter um curso de português com a nossa escola. No início eu me apresentei, meu nome é Eloilson, eu sou um professor de português brasileiro. Por que, professor, ter um curso na sua escola é bom? Por quê? Vamos lá, tópico por tópico aqui. Eu não sou o único professor, nós somos uma escola. Eu sou do sul do Brasil, tem professores de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, todas as regiões, todos os estados não, porque o Brasil tem 27 estados, fora o Distrito Federal. O Distrito Federal é como Washington DC, Brasília. Não temos 27 professores ainda, mas todos os professores são experientes e têm prática em ajudar não somente estrangeiros com o português, mas brasileiros com o inglês. Além dessa experiência vamos lá, deixa eu usar um outro exemplo. Aqui eu estou falando que os professores têm experiência. Imagina que você... eu só estou imaginando, usando subjuntivo. Imagina que você tem um problema e precisa fazer uma cirurgia. Não sei, algo simples. Vamos lá, no joelho, por exemplo, uma lesão no joelho. Você gostaria de fazer isto com um médico bom, acabou de estar recém-formado, saiu da universidade ontem, ou um médico com 10 anos de experiência que já fez esta cirurgia 100 vezes?
A resposta é simples. Com mais experiência, melhor o aprendizado. Outra opção aqui que eu coloquei, além das aulas, temos aulas em grupo, aulas particulares. As aulas particulares você pode ter personalizada, uma experiência personalizada com o seu aprendizagem, com a sua aprendizagem, seguindo o seu ritmo. Outra opção, nós somos flexíveis. Como flexíveis, professor? Não sei onde você vive, mas trabalhamos 14 horas do dia. Começamos às 8 da manhã até às 10 da noite. Sempre tem professores trabalhando no horário do Brasil, é claro, manhã, tarde e noite. Você pode agendar as aulas conforme sua disponibilidade. E aqui eu vou deixar um link na descrição onde você clica lá e você pode agendar uma aula teste, uma aula particular ou uma aula em grupo. Agende uma aula teste e você vai ver aula teste gratuita e você vai ver como são as nossas aulas. A quarta dica que eu preparei para melhorar e você aprender português mais rápido, não só português, eu uso isto com outros idiomas, é focar também em vocabulário e na gramática. Você pode usar flashcards, como eu já dei uma dica, mas eu uso o caderno, onde hoje eu estou aprendendo gramática, verbo ter, por exemplo, eu tenho, você tem, nós temos. Amanhã eu vou focar na gramática novamente, eu vou rever estas conjugações. Outra dica que ajuda muito e que uma coisa que eu não gosto de aplicativos é que não todos os aplicativos, não estou criticando, é a minha opinião. Eu não sou dono da verdade, eu falo com minha experiência. Eu ensino português já por 5 anos, eu já estou aprendendo o meu quarto idioma, italiano, já aprendi inglês, espanhol e agora estou aprendendo italiano. O que você precisa fazer é focar nas palavras mais comuns e frases. Eu não gosto de aplicativos porque alguns aplicativos ensinam como vocabulário inútil, que você não vai usar, como elefante. A não ser que você é um zoológico, vai visitar um zoológico no Brasil, talvez. Mas isso não é útil. Aqui eu dei um exemplo, elefante, o gato bebe leite. Ao invés de o gato bebe leite, você pode aprender, I would like, eu gostaria. É uma frase que quando você está no Brasil, você vai usar sempre. Ei, garçom, eu gostaria de uma cerveja. I would like a beer. Qual é a probabilidade de você usar mais? Eu gostaria de... I would like a beer, a glass of wine. Eu gostaria de um copo de vinho, do que o gato bebe leite. Aqui é um exemplo bobo que eu estou dando, mas espero que você faça sentido. Foque no vocabulário útil, frases e palavras que são comuns, que as pessoas usam. E na gramática também, porque é muito importante a gramática. Quinta dica que eu preparei você tem que engajar nas mídias sociais. Eu não sou muito engajado. Por quê? Como eu falei, eu sou mais raiz, old school. Eu uso muito, mas mais para trabalhar, não para aprender muito. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo que eu faço, mas não muito frequente, porque eu não tenho tempo livre. Vou ser muito honesto. Por exemplo, eu gosto de futebol. No meu Instagram, eu gosto de futebol, eu começo a seguir News Football em inglês. Ou em italiano, Calcio. Ou em espanhol, futebol argentino, futebol espanhol, mexicano. Eu engajo na mídia, eu começo a ter contato com este idioma, com assuntos que eu gosto. Simples, eu dei a ideia de futebol, mas também você pode começar... você gosta de assistir filmes? Começar a assistir filmes, séries em português, escutar música e tentar entender as letras ajuda e é divertido.
é uma maneira divertida de aprender português. E vou beber um gole de água. Estou com uma pequena gripe, eu diria. Estou ainda tossindo. Tossindo. É um verbo não muito útil, mas tossir, to cough. A sexta dica é ler e escrever. Professor, isso é chato. Depende. Você não está lendo algo que você goste. Lembre, sempre tem algo que você goste. Deixa eu dar um exemplo. Vamos lá, imagine que você gosta de cozinhar. Você gosta de cozinhar, não sei, fazer um bolo. Ao invés de você procurar essa receita no seu idioma, pesquisa em português e começa a ler e tentar fazer isso em português. Na minha opinião, é divertido isso. Se você gosta, é claro, lembra, se você gosta de cozinhar, tente fazer isso para ver se não é legal. Ler. Quando você... Eu não sei você, mas quando eu estava na escola, quando eu era uma criança, eu não gostava muito de ler. Por quê? Os professores, na minha época, faziam as crianças lerem como Machado de Assis. Machado de Assis é um escritor como Shakespeare no inglês. É um português, mas é um português antigo, um português chato. Se eu fosse o professor na época, eu não sei, eu colocaria, leia este livro sobre aventura, não sei, algo que o aluno teria interesse. Eu teria lido muito mais quando eu era criança. Este é um exemplo. Escrever, eu dei um exemplo do meu livro. Não está aqui agora, está no meu quarto. Mas tenha um caderno onde você escreve e tenha notas em português e você vai revisar isto. Ajuda muito a manter o vocabulário que você aprendeu, a revisar, e você não vai esquecer as palavras. Ajuda muito! Número 7 é uma imersão na cultura. Fazer atividades no idioma. Por exemplo, estou aprendendo italiano. Isso é verdade, isso eu faço. Quando eu tenho tempo à noite, eu tento cozinhar algo diferente. Mas o que eu tento? Eu tento pesquisar em italiano. Eu tento ler em italiano. Opa, uma palavra nova. O que é esta palavra? É isto. Vamos lá, aprendi uma palavra, mas eu estou me divertindo e estou em uma imersão no idioma. Isto é muito útil. Com o português, tem comidas. O Brasil também é um país muito rico com a culinária. Por exemplo, você gosta de sobremesas, por exemplo. Procure uma sobremesa brasileira primeiro procure no seu idioma. Ok. Agora procure a receita em inglês. Em português, desculpa. E tenta assistir antes, assiste 1, 2 vezes. E depois tentar preparar aquele prato. Você vai ver que é algo muito legal. Na minha opinião, é claro. Porque você está imerso na cultura. Além de você estar praticando, você está criando um prato daquele país, no caso do Brasil. É uma das experiências mais legais quando você está aprendendo o idioma. E é isto. Foi útil a aula? Was it helpful, this lesson? Remember, there is a link here on the description. Click on the link and you can schedule a free trial lesson. If you have any questions about Brazil, about Portuguese, about learning a language, about learning Portuguese, feel free to text us here on the comments because I can record a lesson or answer you. I will finish here in Portuguese. Muito obrigado. Espero que tenha sido útil nessa aula aí. Até mais. Tchau, tchau.